Nesse vídeo vamos mostrar como fazer digitalização na impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4303FDW. Aqui no painel da impressora nós temos uma opção chamada digitalizar. A gente toca em digitalizar. Aqui em digitalizar temos essa opção aqui, ó, digitalizar para a pasta da rede. Ele vai carregar e aqui eu tenho algumas informações padrão. Selecionar a pasta da rede, no caso o usuário que eu fiz previamente o cadastro na web da impressora. Lembrando que a configuração tanto para digitalizar o arquivo para a pasta quanto para e-mail, essa configuração é feito no painel web da impressora acessando o navegador com o endereço IP. Aqui eu tenho o nome do arquivo, como ele vai ficar, os lados do original, se ele vai ser um lado ou dois lados, né, o frente e verso, o tipo de arquivo, tá JPEG, eu vou colocar PDF, se eu quero ele colorido ou apenas preto ou escala tons de cinza, eu vou deixar colorido. Bom, antes de iniciar, a gente vai vir aqui, ó, nesse botão de agenda, dou um toque, toco em local e seleciono o meu usuário. Inclusive, ó, ele dá até o endereço IP do meu servidor e o nome da pasta compartilhada. Eu coloco selecionar. Aqui também eu tenho algumas configurações interessantes. Percebam que aqui no tipo de arquivo eu tirei de JPEG para PDF. E aqui embaixo apareceu esse botão para me salvar. Tá? Esse botão aqui ele só aparece quando você faz alguma alteração aqui. Tá? Então, como eu quero que o padrão seja PDF, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui. Ó. Eu salvo e aqui eu posso colocar. Aqui você pode, quando você configura a impressora, você pode configurar a senha do usuário da impressora e do administrador do dispositivo. No meu caso, eu vou colocar o administrador do dispositivo, que eu fiz o cadastro de usuário e senha. Assim que você liga a impressora pela primeira vez, ele vai pedir para você fazer esse cadastro. Eu vou fazer o meu aqui, beleza, login. Ele vai carregar, beleza, ó, como padrões, dou OK. Pronto, salvar, salvou as informações. Da próxima vez que eu for fazer a digitalização, essa informação aqui do PDF estará salva, tá? Feito isso, eu tenho algumas outras configurações tocando aqui, ó. Eu tenho tipo de conteúdo, no caso, o ideal por padrão é deixar misto, porque automaticamente a impressora já identifica o que é foto e o que é texto. O modo colorido, a resolução, tá? Por padrão, né, nesses equipamentos é 300 dpi, tá? Dependendo do órgão que esse documento foi enviado, principalmente se for um órgão federal, pode ser que eles tenham alguma limitação de tamanho de arquivo. Nesse caso, caso houver uma quantidade muito grande de folhas a serem digitalizadas, e dependendo do conteúdo, pode ser que o documento fique pesado. Tá? Então aqui o que a gente pode fazer? A gente pode alterar, por exemplo, para 200 dpi, tá? Ou para 150, tá bom? No meu caso, como é uma digitalização simples e de teste, eu vou deixar 300 dpi mesmo, tá bom? Aqui o tamanho do original, A4. Aqui tem outros tipos de papel que a gente pode utilizar, tá? Ofício, B5, A5, carta. Eu vou deixar A4. Esse claro e escuro, se eu tiver um documento meu que está muito escuro, eu posso vir aqui e simplesmente clarear ele, tá? Agora, se ele estiver muito claro, eu posso vir aqui e escurecer um pouco ele, tá bom? O tipo de arquivo vai ser PDF.
Aqui é a criptografia. Eu posso colocar uma senha para esse meu documentos, principalmente se for documentos confidenciais. Quando habilita essa opção, antes do equipamento finalizar a digitalização, ele vai pedir para você colocar uma senha nesse arquivo. Você pode colocar. Aí quando abrir esse mesmo arquivo lá no computador, irá pedir uma senha. É só digitar a senha e o arquivo vai abrir, tá? Esse alta compactação é interessante para aquele caso que eu falei de órgãos federais e de órgãos financeiros, do qual existe ali uma limitação de tamanho de arquivo. Nesse caso, eu posso vir aqui e ativar essa alta compactação. É muito importante, que eu posso, por exemplo, manter colorido, manter em 300 dpi e ativar a alta compactação sem perder muita qualidade no arquivo, tá? O tamanho do arquivo pode deixar médio, tá bom? Você pode deixar pequeno, grande, deixa médio, assim ele não fica tão pesado. Orientação, retrato, padrão, e aqui é o caminho que eu estou mandando ele, tá? Então aqui é só eu fechar, fechei, e aqui agora é só eu tocar em enviar. Lembrando que essa impressora, a leitura tanto do frente quanto o verso é feito numa única passagem, tá? Então aqui em cima, por exemplo, deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais para cá. Aqui embaixo eu tenho um leitor e aqui em cima eu tenho outro leitor. Tá? Então essa parte de baixo aqui vai fazer a frente e a parte de cima vai fazer o verso, tá? Por isso que ele faz tudo numa única passagem, tá? Bom, eu vou clicar aqui no botão da casinha que ele vai voltar à tela inicial. Agora a gente vai fazer a digitalização para e-mail. Então eu clico aqui toco aliás em digitalizar, venho aqui em digitalizar para e-mail. Aqui eu posso digitar o endereço e-mail aqui se eu quiser, mas a exemplo da digitalização para pasta, eu também posso fazer um cadastro de e-mails lá na web da impressora. Então eu toco novamente aqui no botão da agenda, toco em local, toco no usuário que eu quero, que tem o e-mail, coloco selecionar e clico em enviar. Aqui também eu tenho aquelas mesmas opções do anterior que eu posso utilizar. Tudo bem? Então eu vou fechar aqui e vou enviar. No caso eu tenho um documento aqui embaixo, eu vou digitalizar o que está lá. Digitalização com êxito, remova os originais. Beleza, agora eu só volto para casa, finalizado aqui a digitalização.